Fala Vascaíno, bem-vindo ao nosso programa Resumo Gigante. Boa tarde, finalzinho da tarde já, né? Nesse programa vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. E hoje, em especial, vamos tratar do assunto da barca, né? Das saídas do Vasco, né? Quem tá para sair aí do Vasco, o que está acontecendo? Tem uma novidade aí, uma coisa que a gente apurou aí, nova e esquisita. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. E se você puder dar aquela moral, né, de copiar o link desse vídeo e colar lá nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, isso ajuda muito o trabalho da gente. Mas vamos dar uma olhada nessa barca que está saindo do Vasco. Tem uma barca ancorada em São Januário, pronta para sair, mas está faltando colocar passageiro nela. Aliás, o Vasco já tem até a lista de passageiros. Os caras que não estão querendo andar na rampa e entrar na caravela vascaína. O que está acontecendo? Os candidatos são o nosso amigo Rossi, é candidato, o Serginho, candidato também para entrar na barca, né, e ir com Deus, o Zé Gabriel, o Galdames, o Praxedes e agora entrou mais um, né, o David entrou também na lista da barca. E tem mais um novinho aí, mas aí não é barca, não é dispensa, né? O Eric Marcos está para ser vendido. Mas, de qualquer maneira, é mais um alívio na folha, mas o Eric Marcos não ganha tanto assim. Mas vamos explicar a situação de cada um desses jogadores. Vou começar pelo grupo do Galdames, Zé Gabriel e o Rossi. Né? O especial Rossi. O Rossi teve 3 propostas para sair do Vasco. A última foi do Paysandu, o Sport de Recife e o Paysandu foram assim as que chegaram mais próximas da negociação. O Vasco já está com tudo certo, mas vocês não vão acreditar. O Rossi, ele é muito Vasco e ele ganha a bagatela de R$ 400 mil no Vasco para não jogar, para não ser relacionado, para não viajar, para ficar no Rio de Janeiro. O Vasco jogou terça-feira e o Rossi sabe onde que ele estava? Ele não estava no jogo de terça-feira, ele foi vacinado, ele estava no Cristo Redentor. Tirou foto, postou foto, estava passeando, turistando. O cara ganha 400 prata, R$ 400 mil por mês. Ele que é muito Vasco, não quer sair do Vasco. Não, eu sou Vasco, sou Vasco pra caramba. Eu vou ficar aqui até o final do contrato sugando do Vasco, né? Eu não jogo, mas eu vou ficar aqui sugando do Vasco até o finalzinho do meu contrato que vence em dezembro. Mas vou ficar lá ganhando meus 400 mil. Eu ir pro Paysandu, pro esporte, para ganhar 250 mil e ter que jogar futebol, pô, ainda vou ter que trabalhar, vou ter que. Não que ele não trabalha, porque ele treina, quando ele está nos treinos ele trabalha. Não ser relacionado para o jogo é uma opção do treinador do Vasco, mas é porque ele joga mal. Porque ele está mal e ele não se esforça para melhorar. Para que ele vai se melhorar? Por que ele vai disputar uma posição? Pô, ele não quer ir para o Paysandu, porque lá no Paysandu vai ganhar 250 mil, que era a oferta, mas vai ter que jogar bola. E ele não quer ser cobrado, e tá bom assim pra caramba pro Rossi. Né, Rossi? Tá bom pra você assim, né? E o Vasco vai ter que aguentar esse cara aí mais 5, 6 meses aí até o final do contrato, que parece que termina aí em dezembro. Essa é a pior história do Rossi, pra mim é a pior história. O Zé Gabriel não teve proposta. O Vasco está tentando colocar ele em algum lugar, mas não tem proposta para o Zé Gabriel, então vai ficando no Vasco por enquanto. Tem contrato, parece que até o meio do ano que vem. Então ele é jogador do Vasco, contratado, vai ficando no Vasco. O salário dele é um salário equilibrado, pelo que a gente apurou aí. Não temos o valor ainda, mas diz que não é um salário gigantesco, não. O nosso amigo Galdames, esse também recebe na casa dos 350 mil, também não quer sair para a Universidade do Chile. A Universidade do Chile fez uma proposta de levar o Galdames, mas o Vasco teria que pagar mais da metade do salário. Aí o Vasco falou, pô, para pagar mais da metade do salário, deixa o cara aí, pô. Né, que de vez em quando ele ainda joga, né, diferente do Rossi, de vez em quando o Galdames ainda entra, né? Entra mal, joga mal, mas tá lá, ainda produz alguma coisa. Para pagar mais da metade do salário do cara, pô, realmente não tô com o Vasco. Tenta esperar a janela até os últimos momentos para ver se consegue colocar ele em outro lugar. Ele mesmo não quer sair, ele não quer sair. Diz que ele está adaptado ao Rio de Janeiro. Pô, claro, 350 mil para não jogar, irmão, tá ótimo. Até eu, qualquer um fica adaptado fácil ao Rio de Janeiro, né? Esse é o caso desses 3 aí, dessas 3 barangas. O Rossi, o Zé Gabriel e o Galdames, são as barangas, né? O caso mais próximo de se resolver é do Praxedes. O Praxedes recebeu mesmo uma proposta do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem vias de fechar um negócio com o Bragantino. O Praxedes está no Vasco emprestado pelo Bragantino, né? Tem aquele escândalozinho que eu já falei, né? Que o Praxedes vai ser vendido por US$ 2 milhões para o Bragantino, vai vender ele para o Atlético Paranaense por US$ 2 milhões. Mas se ele
cumprisse as obrigações que tem contratos com o Vasco, parece que é 60% dos jogos o Praxedes jogando, nem precisava jogar, bastava ser relacionado, estar na súmula. O Praxedes e o Vasco tinha uma obrigação de compra de 5 milhões. Quer dizer, para o Atlético Paranaense é 2, mas para o Vasco é otário, o Manezão, né? O Portuga, bota aí 5 milhões que os Portuga pagam lá no Rio de Janeiro, os otários. E é isso que foi feito. E o Vasco assinou um contrato desse com o Praxedes, que a gente já sabia quem era. Nós tínhamos mandado ele embora em dezembro, o contrato já terminado, já devolvido ele para o Bragantino, mas fomos buscar o Praxedes com obrigação de compra. Olha só o Vasco mesmo, né? O Vasco porque foi um pedido do Ramon Dias, e ele pediu, ele adorava o Praxedes, leva agora pro Corinthians, pô, agora tu não quer o Praxedes no Corinthians, irmão, leva ele lá. Mas enfim, tá indo, parece que tá saindo realmente, o Praxedes tá indo embora, graças a Deus, tá indo lá pro Atlético Paranaense, um abraço, tchau. O Serginho tinha umas propostas, teve uma proposta da Polônia, a família estava fechado, mas a família não quis ir para a Polônia, não quis ficar mais no leste europeu, ele que já jogou em Kosovo e outros mercados alternativos na Europa. A família não quer sair do Brasil, quer continuar no Brasil, de preferência no Rio de Janeiro. Ele teve uma proposta de ir para o Goiás, mas acabou que não fechou, porque o salário dele, adivinha, no Vasco com um salário alto. O Vasco tem um dos salários altos. Sabe por que o Vasco tem os salários, esses caras estão tudo alto? Porque a nossa amiguinha 77 Partners, no contrato que ela assinou com o Vasco Associativo, na compra, ela tinha que ficar entre os 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro. Isso era uma obrigação de contrato e ela ficou rapidinho com ela contratou uma de baranga e botou o salário dos caras alto. Olha, eu tenho a quinta maior folha do futebol do Brasil. Ou seja, uma folha inchada e o Vasco não tem elenco, não tem time. É uma coisa assim genial, né? Isso aí, coitado do CRVG, ninguém imaginar que os caras eram tão picareta a esse ponto, né? O negócio é cumprir o contrato. O que a cláusula diz? Tem que ficar entre os 5 maiores orçamentos? Vai ficar entre o quinto tem que pagar quanto? 18 milhões por mês, você é a quinta folha do Brasil. Então vamos embora aí, dá 400 mil pro Rossi, dá 350 pro Galdames, e a gente vai bater essa meta. O cara não tá nem preocupado com a qualidade do jogador, do futebol. Não tinha um projeto esportivo, né? E aí o Vasco está amarrado até o meio do ano com esses contratos aí, com esses salários estratosféricos, e ninguém quer sair do Vasco, porque os salários é bom pra caramba, paga em dia, né? O Vasco paga em dia, tá tudo bonitinho, tudo legal. O Pedrinho já deu a garantia que até dezembro vai estar tudo em dia, e aí ninguém quer sair. Agora, quanto ao sumiço do David, esse é um caso legal. O sumiço do David, repararam que o David sumiu nas últimas partidas, né? Ele vinha jogando mal, vinha numa de chupa-sangue e tal. Agora, nem sei se o cara vem jogando mal por causa disso. Às vezes já tinha esse zum nos bastidores e o cara, pô, a cabeça do cara saiu do lugar, né? Em vez de ele jogar pra caramba, surgiu o efeito ao contrário. Mas psicológico é uma coisa complicada, né? Não tem como a gente definir o que passa na cabeça do ser humano. E aí a gente até entende. Se foi isso, a gente até entende que de repente o David ficou meio lesado nas partidas, né? Um comportamento bem estranho. E parece que o que acontece é o seguinte: o Vasco tem uma obrigação de compra no contrato do David de que se ele cumprir um número de jogos, né, no Campeonato Brasileiro, o Vasco é obrigado a comprar ele. É obrigado a fazer a opção de compra dele. E olha, a opção de compra que o Vasco tem com o Internacional é de 3 milhões e meio de euros. Cara, dá aí 21 milhões de reais aproximadamente. Já imaginou pagar 21 milhões de reais pelo David? Caramba, e aí parece que o Pedrinho deu uma recuada e falou pro pai, ó, não deixa o cara bater a meta. Ele tá muito próximo de bater a meta, dá uma segurada no David. E aí o pai foi praticamente perder o David, porque a diretoria pediu pro David não ser relacionado, porque o Vasco não tem interesse em comprar o David. Olha que situação, cara. Aí o cara deve ter ficado, ficado chateado, o cara ficou bolado. E aí, já sabendo disso, que não iam deixar ele bater a meta, o clube que eu estou trabalhando não vai me comprar, não me quer aqui, ele entrava em campo também sem muita vontade, cara. Se isso é um fato, eu não aceito muito, porque eu sou torcedor, eu sou vascaíno, eu quero sempre o melhor pro Vasco, eu quero que o cara que entre em campo dê o sangue, mas aí eu entendo, né? O cara, é ser humano, o cara eu vou trabalhar, vou lá, vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu, vou trabalhar, vou ser honesto, vou correr atrás da bola, vou tocar, mas eu voltar para marcar, eu me sacrificar, eu dar meu sangue, os caras não me querem aqui, já falaram que não vão me querer, não adianta fazer nada, os caras não me querem aqui, é muito dinheiro, eles não tem grana para pagar, os caras não me querem, então, isso aí eu entendo que o cara tenha dado uma lesada, uma esfriada. Compreendo, sei lá, não sei se eu aceito isso assim de cara tão facilmente, né? Eu continuo com raiva do David,
Mas, que aí seria mais legal falar, então é o seguinte, eu nem me relaciona pro jogo. Aí acho que seria legal ele falar isso. Olha, então já que é assim, vocês não vão me comprar, vocês não me querem, então me afasta. Eu vou treinar em separado, vou falar com o meu empresário, ver se vocês arrumam outro clube para mim. Mas nem me coloca mais para jogar, cara, porque eu não tenho cabeça para jogar mais. Eu não tenho mais objetivo aqui dentro. Qual é o meu objetivo? Eu não vou ficar. Vocês querem que eu saia? Então me tira agora, cara. Eu criaria um problema. Mas, enfim, eu agiria dessa forma, eu acho. Não sei, é a situação que tem que pensar melhor, mas a história do David é essa. E é ruim, né? É uma gestão ruim. De qualquer maneira, é uma situação muito ruim. Porque o cara não tem culpa, pô, que você assinou um contrato com um cara, com um internacional, que paga 3 milhões e meio se o cara completar X jogos. O David não tem culpa disso, cara. O culpado é só o Alexandre Mendes que fez isso. Ah, eu sempre quis ter o David no meu elenco. Foi embora. Por que não leva pro Cruzeiro agora? Ama tanto o David, leva o David lá pro Cruzeiro, cara. Agora você não quer levar pro Cruzeiro, né, o seu Alexandre Matos? É outra história também do Alexandre Matos também no Vasco. Olha, o Vasco também faz muitas besteiras, né? Mas tem assim uma áurea de que os problemas circundam o Vasco, que é uma coisa incrível. Então a história do David é essa. Então, a nível de Barca, Praxedes está saindo, Eric Marcos está sendo vendido, não é Barca, mas está saindo do elenco, está sendo vendido para um time do leste europeu, a gente não tem o nome ainda do time, mas parece que vai ser mesmo negociado agora e está indo para esse time lá do leste europeu. O Praxedes está indo para o Atlético Paranaense, se Deus quiser vai dar tudo certo. Rossi não vai sair do Vasco, porque ele não quer, depois de o cara tem 3 propostas, não saiu, não é agora que ele vai sair, porque até que apareça um time para o Rossi, dando 400 mil reais para ele, que ninguém vai dar, mas se aparecer alguém oferecendo 400 mil, ele não vai sair. Ele vai falar que quer ficar no Vasco, porque no outro time ele vai ter que jogar, cara. Ele não quer problema, ele quer ficar na sombra, curtindo Pão de Açúcar, curtindo Cristo Redentor, como foi agora essa semana, tirando foto. O cara não tá nem aí, cara. Ele tá curtindo os 400 mil reais por mês. O cara ganha quase meio milhão de reais por mês, cara. Sabe o que é isso? Para não fazer, para não jogar. Ele vai lá, treina, o treino do Vasco é 1h30 no campo, mais uns 40 minutos de academia, até que ele fique 3 horas no CT do Vasco. Ele chega lá todo dia de 9 da manhã, vai embora 11 horas, meio-dia, ele vai para casa, cara. Quando tem, hoje é o preparo para o jogo de amanhã do Fluminense. Ele foi, ele treinou com a galera, tal, papá, oba, 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 oba. A galera vai concentrar, vai pro hotel e ele vai pegar o carrinho dele e vai curtir, cara. Vai ficar com a família, vai ficar com a esposa da manhã, ele assiste o jogo na televisão, 9 horas da noite, tem o sábado todo para ficar com a família, né? Pegando uma piscininha na casa dele, porque pô, o cara tem uma piscininha em casa, uma boa piscininha em casa, fazendo um churrasquinho com os amigos, um pagodinho e tal, vai ver um joguinho, se o Vasco ganhar, ele até comemora, ei Vascão, somos Vasco, aqui é Vasco, bate aqui no pulso, aqui corre sangue de Vasco e tal, acabou, 400 mil por mês, cara. Esse cara não vai aceitar a proposta de lugar nenhum. Esse cara não vai aceitar a proposta de lugar nenhum. Olha, esse cara não vai aceitar. E a gente vai ficar com o Rossi aí até o final do ano, porque tem que aguentar o cara no contrato. E aí você vê que você tem 400 mil do Rossi, 350 do Galdames, eu acho que é 180 do Zé Gabriel. Tem o problema do David, porque se você não conseguir desfazer um negócio, o David vai ficar no elenco recebendo, você vai ter que acabar botando esse cara para jogar. Se ele jogar acho que mais uma partida, acho que o problema tá assim, eu acho que está na mira, pelo que eu li e tal, não tenho certeza ainda, mas parece que é isso. Se jogar mais uma partida, o Vasco tem que assumir 3 milhões e meio de euros. 3 milhões e meio de euros é 21 milhões, quer dizer, uma dívida que está aí na beira. Tem os 15 milhões de dívida com a Matix que o nosso amigo Salgado fez. Cara, essa gestão, aí você começa a ver porque que o Pedrinho não consegue comprar jogador, não consegue contratar jogador. Aí ele fala, não tem dinheiro porque ele tem um contas a pagar muito alto. E ele tem culpa nesse cartório da questão de não ter conseguido criar receitas para ter contas a receber em equilíbrio. Mas também aparecem despesas para o cara que, pô, essa do David é um absurdo, cara. Você tem que pagar 3 milhões e meio no David de euros. Pô, pelo amor de Deus, né? Aí você tem que contratar realmente o Alex Teixeira, o Souza, que vem só por salário, né? O Coutinho, que acabou vindo só por salário, o Emerson Rodrigues, que veio só pelo salário. Você não tem como comprar jogador, vai comprar como jogador? Eu dei a notícia hoje no Vídeo da Manhã do Brian Rodrigues. Já estou sabendo agora à tarde que o negócio subiu um telhado, que o América do México não vai abrir mão dos 3 milhões e meio. Ele quer 3 milhões e meio de dólares. Que daí os 19, 20 milhões, em euros dá 21, mas em dólares deve dar um pouquinho menos, dá 20 milhões, 19 milhões e meio.
E o Vasco não tem, porque se bobear vai ter que pagar o David, cara. Então o Vasco não pode comprar um jogador. Que não tem no fluxo de caixa, não tem como você pagar 3 milhões de um mais 3 milhões de outro no meio do ano. Não tem como, não tem orçamento realmente para isso. O Vasco não tem arrecadação para isso, não tem receita para isso. Aí tá explicado, cara, tá explicado. Por isso aí, por essas coisinhas aí. Você não consegue se liberar o teu elenco. Porque se você libera o Rossi, que é 400 mil por mês, em 6 meses, já dá 2 milhões e 400 mil reais a menos. Né? E você vai somando, menos o valor do Praxedes, menos o valor do fulano, do ciclano, aí você consegue fazer um bolo aí, ó, pô, não, se eu comprar o David de 21 milhões, mas eu abri um espaço de tantos milhões, mas você não consegue liberar os caras porque ninguém quer sair, porque nenhum clube vai pagar o que o Vasco paga. O Vasco é espetacular para pagar salário. A Sete Partes criou contratos absurdos para o Vasco. Né? E ó, tem mais problema, o João Vitor. O João Vitor, se o Vasco ficar na primeira divisão, que vai ficar na primeira divisão, o Vasco tem que pagar mais 2 milhões de euros ao Porto. O cara botou uma cláusula para se o Vasco permanecer na primeira divisão. A cláusula não é se o Vasco conquistar uma vaga na Sul-Americana, na Libertadores. Não, a cláusula é se o cara se manter na primeira divisão. Bastava ser 16º. Então o projeto esportivo das Sete Partes era ser 16º lugar. Ah, não dá para aturar um negócio desse. Realmente não dá para aturar um negócio desse. Mas aí está explicado o porquê da dificuldade do Vasco fazer a barca, de fazer as saídas que o Vasco precisa fazer. Está explicado. E para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, poder dar aquela moral para a gente, né, de compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, isso ajuda muito o nosso trabalho. E comenta aí o que você acha dessa história toda, dessa confusão aí com o Davis, se você acha legal, se você acha que o Vasco está certo em dar uma segurada no Davis, para não ter que pagar os 3,5 milhões de euros pelo David ao Internacional. Enfim, comenta aí o que você acha disso tudo, da saída do Praxedes, está praticamente certa a saída do Praxedes, o Rossi, que não quer sair por nada do Vasco, da saída do Praxedes. Comenta se você acha que o Vasco está certo na situação do David. Enfim, vamos bater um papo aí sobre esse vídeo, sobre as notícias que nós trouxemos e análise, né, sobre o que nós falamos aqui nesse vídeo, tá bom? Gente, fica com Deus. Lembrando que amanhã tem vídeo, amanhã não tem vídeo à tarde, né? Amanhã é sábado, né? É só de segunda a sexta que tem 2 vídeos, quando não tiver jogo do Vasco. Amanhã tem Vascão, 9h30 da noite no Engenhão contra o Fluminense. E vamos para cima, vamos ganhar dos caras. E amanhã já tem vídeo de manhã, 11h30, mais ou menos, entrando no vídeo no ar, já falando sobre o jogo, falando sobre os possíveis relacionados, quem é que vai, como foi o treinamento da semana, qual time que o Vasco vai, quem o Vasco conseguiu recuperar na academia. Enfim, vamos bater um papo amanhã sobre o jogo do Vasco Fluminense. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã e tchau. Aproveita e comenta aí o que você acha disso tudo aí, desse imbróglio aí todo aí, da questão do David, 3,5 milhões, do Rossi, que ganha 400 mil e não quer deixar o Vasco por proposta nenhuma.